Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar o estudo, o resumo dos livros da Bíblia. E o livro que nós vamos estudar hoje é o livro de Josué, que é o sexto livro da Bíblia. Nós já estudamos até aqui o princípio de todas as coisas lá no Gênesis, como que o povo de Deus foi se conduzindo através desse tempo, a aliança que Deus fez com os patriarcas lá no início, com Abraão, Isaac, Jacó. Depois, como eles foram parar lá no Egito, como que eles se tornaram escravos, e aí veio Moisés, que Deus enviou para trazer a libertação ali do povo. Então teve a abertura do Mar Vermelho, os 10 mandamentos, tudo nós falamos já até aqui. Como eles se conduziram através do deserto, como Deus fez uma aliança ali com eles, e a promessa que eles tinham é que eles iriam sair de lá para ir para uma terra que Deus já havia prometido lá em Gênesis para Abraão. E aí contou tudo, como é que eles viveram ali no deserto, as coisas que aconteceram, e aí terminou com eles às portas da terra prometida, olhando a terra que Deus tinha prometido, mas eles ainda não tinham entrado. Então, hoje, no livro de Josué, é o livro da tomada da terra. É o livro onde acontece essa promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis 12, lá para Abraão, vai se concretizar aqui em Josué. Esse livro fala de como o povo de Deus tomou essa terra, como que eles tomaram posse, como que eles começaram a viver ali nessa terra que Deus já tinha prometido há tanto tempo. Então, o livro começa falando, Deus começa falando com Josué, animando ele e dizendo que ele iria ser o sucessor de Moisés e que Deus estaria com ele. Então, eu queria ler para vocês uns versículos aqui para a gente começar, que está no capítulo 1, versículos 2, 5, 6 e 9. Nós vamos ler, tá? Para resumir. Então, é assim. Diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É Deus falando para Josué. Depois, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora vamos ler o 6. Diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. E depois o 9, Deus fala assim: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha, depois que Deus fala isso para Josué, ele se encheu de ânimo, Ele falou: Poxa, se Deus é por mim, quem será contra mim, Se Deus está comigo, então daqui para frente nós vamos herdar essa promessa que Deus tinha feito para Abraão lá atrás, há muitos anos atrás. Então ele anima Josué e fala que agora ele seria o sucessor daqui para frente. Depois fala isso que Deus prometeu para Josué aqui vai ser cumprido lá em Josué 21:43, mas nós vamos ler mais para frente depois. Mas isso que ele prometeu aqui para Josué, no capítulo 1, vai ser cumprido no capítulo 21. Então, entre o capítulo 1 e o 21, você vai ver tudo que aconteceu para que eles pudessem tomar posse dessa terra, Depois, no capítulo 2, Deus fala sobre Raabe. Quem foi Raabe? Foi assim, quando eles chegaram ali, próximos à Terra Prometida, Josué mandou 2 espias. Lembra que lá atrás Moisés tinha mandado 12 espias para ver a terra, que 2 tiveram fé e acharam que realmente ia acontecer como Deus falou, e 10 desanimaram o coração do povo porque acharam que não, isso não ia acontecer, etc. Então, naquela época eles ficaram rodando no deserto por causa disso, porque a maioria do povo não acreditou que ia entrar na terra. Bom, enfim. Aí renovou a geração, eles estão aqui na terra. Aí Josué mandou mais 2 espias agora para ver como é que estava a situação, anos depois, como que estava aquela terra. Não porque ele pensava em não entrar, mas para saber como entrar, para se preparar, porque eles tinham a mente de que Deus estava com eles e que eles iriam possuir a terra. Esses 2 espias foram lá para
observar a terra, os costumes, se eles eram armados, se não eram, como é que era o exército, papapá, né? E eles dormiram numa casa lá, tinha a prostituta Raabe lá, né? Era como se fosse assim, uma hospedaria, só que ofereciam também ali as mulheres, e essa mulher era prostituta, essa Raabe. Só que ela ajudou esses dois espias. Por quê? O pessoal de Jericó, que era essa cidade que eles foram espiar, que eles estavam ali, que era a cidade mais fortificada, aqueles muros enormes, né, que ninguém poderia contra ela, segundo eles imaginavam, né? Eles estavam lá dentro espiando. Aí deram informação: olha, tem dois hebreus aqui, aqueles que saíram lá do Egito, que atravessaram o mar, atravessaram o deserto, né? Já venceram outros reis no caminho, eles estão aqui. Eles tinham medo deles, né? E aí o rei mandou buscar esses hebreus para matar eles ou para saber o que estava acontecendo. E Raabe escondeu eles lá no telhado, no eirado, né, do telhado. E aí eles chegaram lá e falaram: Rabi, me falaram que entraram aqui dois hebreus, onde que eles estão? Ela falava assim: é verdade, eles vieram mesmo, dois hebreus aqui, mas eu nem sabia de onde que eles eram. Vieram dois rapazes estranhos, né? E aí, quando eles saíram, já estava de noite, eu nem sei para onde eles foram, mas olha, eles acabaram de sair. Se vocês forem atrás deles, vai por ali ou por aqui, assim, mais próximo, que vocês vão encontrar, né? Só que ela tinha escondido eles porque ela sabia, e fala aqui no texto, né, que ela sabia que Deus tinha dado aquela terra já para eles, que ela já sabia da história de tudo que vinha acontecendo com eles e que ela acreditava que Deus ia dar aquela terra para eles. Ou seja, da maneira torta de Raabe, ela acreditava que Deus poderia fazer essa promessa que ele fez a Abraão lá atrás. E aí ela ajudou eles. E aí eles foram procurar para lá, os espias voltaram para a terra, né? E contaram tudo isso para Josué. Mais para frente, quando eles forem tomar Jericó, eles não destroem a casa de Raabe da sua família, eles preservam ela, né? Porque ela os ajudou e acreditou que Deus poderia fazer isso, né? Tomar aquela terra para eles. Olha que bonito, né? Você vê como Deus não tem preconceito. A pessoa pode ser o que for, se ela abrir o coração, se ela se converter, se ela mudar os seus caminhos, Deus estará com ele ou com ela e protegerá e viverá com ele e usará a vida dele. Você sabe que Raabe está na genealogia de Jesus? Pois é, ela casou com Salmão, que era um dos hebreus. Não sei se foi um desses espias que foram lá, né? Mas ela casou com ele e através dessa descendência que já vinha lá de Abraão, né? Através dessa descendência de Salmão e de Raabe, vem também a descendência de Jesus. Olha que coisa interessante, né? Deus não é preconceituoso, mas Deus quer que todas as pessoas melhorem, que elas evoluam e que elas estejam com Deus. E Raabe mudou a vida dela. Ela deixou de ser prostituta, ela deixou de fazer o que era errado e se juntou ao povo de Deus, à fé em Deus que eles tinham. Muito bonita essa história. Bom, enfim, aí fala isso no capítulo 2. Depois, no capítulo 3, tem a passagem do Jordão, né? Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui no capítulo 4, versículo 14. Antes de eu ler, eu vou só mostrar para vocês aqui uma coisa. Lembra que Moisés abriu o mar? Não Moisés, Deus, né? Através de Moisés abriu o mar para o povo lá atrás que estava no Egito passar e ser liberto do domínio, da opressão da escravidão egípcia, né? Então aqui, quando eles chegaram às portas da terra, tinha o Rio Jordão, né? E o Rio Jordão não é tão facinho assim de passar, né? Tem partes ali que são grandes. E aí como é que ia passar toda aquela caravana? Se fosse um cara nadando, ainda podia dizer assim, ele é atleta, ele vai conseguir, mas, né? Toda aquela caravana, os animais e tudo que eles tinham. E aí, como é que eles iam fazer para atravessar esse rio? E Deus fez de uma forma e falou para Josué que eles iriam atravessar através das águas do Jordão. Josué acreditou, afinal de contas ele já tinha visto acontecer isso lá com Moisés. E aí Deus falou assim, ó, vai os sacerdotes na frente, quando eles encostarem o pé na água, as águas vão se separar. Aí os sacerdotes vão ficar com a arca ali no meio do rio, até que todo mundo passe. Aí passando todo o povo, o sacerdote vai levantar aquela arca, vai embora. Quando o pé dele estiver em seco, aí a água do Jordão vai voltar. E foi exatamente assim que aconteceu. Eles
fizeram tudo como Deus pediu. E ainda Deus fala que 12 homens, um de cada tribo, que eram 12 tribos, fossem lá na hora que a água tivesse separada, né, que eles estivessem passando, pegassem pedras lá do meio do leito do Jordão, 12 pedras, né, cada um pegava uma pedra, e levassem embora com eles para o acampamento, porque aquelas pedras iriam ser o sinônimo, né, iam ser o símbolo de que Deus abriu as águas do Jordão para eles passarem, como Deus estaria com eles, né? Todas as vezes que eles olhassem aquelas pedras, eles iriam ver a mão de Deus com eles. Muito bonito. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, na hora que eles acabaram de passar, que o rio voltou, aí vem esse versículo que eu vou ler para vocês, que está em Josué 4,14, diz assim, ó: Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida como haviam respeitado a Moisés. Ele mostrou o quê? Que o mesmo Deus que estava com Moisés, que fez abrir o mar, né, que era uma coisa assim, também estava com Josué. Então, a pessoa principal não era Moisés ou Josué, era o Deus que fazia tudo isso através das pessoas que ele escolhesse. Então, mais uma vez, Deus mostrou ali a sua forte mão e colocou Josué como líder. Veja que colocou ele numa posição de honra, porque afinal de contas, agora eles tinham que seguir a Josué como eles seguiam a Moisés. Então, isso acontece no capítulo 4, 3 e 4, né? A passagem ali do Jordão. Depois, no capítulo 6, tem a tomada de Jericó. Então, aquela cidade onde os espias foram lá, que Rabi, né, escondeu eles. Todo mundo conhece essa passagem, né, quem já leu a Bíblia, que Deus fala assim para Josué: vocês vão, quando chegar em Jericó, então eles já passaram o rio, certo? Aí eles chegaram na primeira cidade, que era Jericó. Vocês vão rodear todo mundo, né? Todo o povo vai rodear a cidade 7 dias, uma vez. Você rodeia, fala nada. Rodeia todo mundo, bota no mesmo lugar, dorme. No dia seguinte, vai lá, rodeia a cidade mais uma vez. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Quinto dia, a mesma coisa. Sexto dia, a mesma coisa. Você imagina o que aquele povo que estava naquela cidade pensava? Porque veja, quando eles souberam que os hebreus vinham chegando e que eles atravessaram o Jordão, diz aqui a palavra que o coração desses reis que estavam ali naquela terra, que seria a terra deles, que eles iriam tomar, desmaiou o coração deles, ou seja, eles ficaram apavorados, falaram, lá vem aquele povo que acontece tudo com eles, né, que Deus está com eles, que aquele Deus deles lá é muito poderoso, e agora o que será de nós, né, eles ficaram todos com medo. Então Jericó fechou as portas, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, diz aqui, né. E aí ela estava lá fechada, imagina, tinha aqueles vigias, aqueles caras lá em cima das torres, né? Eles falaram, o que esse povo tá fazendo? Em vez deles virem aqui guerrear com a gente, não, ficam rodando a cidade. Aí rodaram um dia, rodaram o segundo dia, e eles assim, não tá entendendo nada, né? Então veja, às vezes as estratégias de Deus, para nós, são estranhas. Às vezes as estratégias de Deus não são as que a gente vê. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer as coisas no nosso jeito, mas não é assim. Deus faz as coisas do jeito dele. Ele é que sabe como é que é a estratégia. E aí eles ficaram meio confusos com isso, né? Provavelmente. Falaram, por que esse povo fica fazendo isso? No sétimo dia, eles rodearam 7 vezes. Aí eles falaram, opa, hoje está um pouco diferente. Hoje eles estão rodeando mais vezes, né? E aí Deus falou que na 7ª vez que eles fossem rodear, para eles pararem em frente ao muro, então todo o povo em volta da cidade, cada parte da cidade tinha um povo que estava de frente ali em volta do muro. E aí, nesse momento, era para eles gritarem. Porque nessa hora que eles gritarem, o muro de Jericó ia cair, e aí eles entrariam, e aí eles lutariam lá dentro e iam vencer. Olha que estratégia doida, né? Imagina Deus falar isso para você hoje. Será que a gente seguiria nessas coisas? Pois é, eles tiveram fé. E eles fizeram exatamente como Deus falou. E na hora que eles gritam, acontece a queda do muro, eles entram e vencem Jericó. Aí você fala, nossa, mas será que isso aconteceu de verdade? Pois é. No meu livro, né, Deus, o maior cientista que já existiu, que eu já apresentei aqui para vocês outras vezes, eu falo sobre evidências científicas, né, coisas científicas comprovando os fatos bíblicos. E nesse livro que eu escrevo para vocês, em pesquisas que eu fiz, a gente vê que existe em Jericó, nas ruínas de Jericó, os muros todos fendidos, caídos,
Eles acham que possa ter tido um tremor de terra, um pequeno terremoto ali, e naquele momento, pela fé deles, eles gritando, não foi o grito deles, né, que derrubou o muro, mas a fé deles, naquele momento Deus envia o terremoto ali naquela parte onde precisava e aqueles muros caem. Então, e essa época onde caíram esses muros coincide a datação com a época com que fala aqui na Bíblia que Josué atacou Jericó. Ou seja, os muros caíram na mesma época que a Bíblia fala que os muros cairiam. Né? Então veja que a ciência comprovando isso. Tem muito mais detalhes lá no livro, depois você vê. E também a passagem deles pelo Jordão também tem essa comprovação. Porque como era um local de constantes tremores de terra, abalos sísmicos, né? Então, tem partes do Jordão que a borda não é assim, plana, ela é montanhosa. Então, se algumas pedras caíssem através de um tremor, desprendessem ali e caíssem no Jordão, elas poderiam fazer uma barragem momentânea, onde a água ia sendo barrada atrás e essa água que estava aqui ia embora e escoar, ia ficar seco durante um tempo. Quando a força das águas fosse maior do que a barreira, aquilo ia se romper e as águas voltavam novamente. Ou seja, isso poderia acontecer num período de 24 horas, que já aconteceu outras vezes por outros abalos de terremotos, de abalos sísmicos, já aconteceu outras vezes sem ser na época de Josué, e que está escrito na história ali do local, na geografia do local. E muitas vezes o rio secou e as pessoas conseguiram passar ali por causa de pedras que caíram e entupiram a passagem. Então, o que Deus fez? Ele mandou aquele abalo naquele momento em que os sacerdotes colocaram o pé na água. Ou seja, Deus usando a natureza que ele mesmo criou, as leis científicas que ele mesmo criou, as leis físicas, para que aquilo acontecesse no momento em que necessitassem acontecer. E eles passaram ali. Então, tudo é comprovado, tudo realmente aconteceu, como diz a palavra. Bom, depois dessa tomada maravilhosa de Jericó, o capítulo vai mostrando todos os outros reis que eles foram vencendo. E eles venceram todos os reis que estavam no caminho para eles tomarem aquela terra. Teve um episódio em que eles perdem uma guerra, mas teve um motivo, que foi na cidade de Ai, porque houve ali uma desobediência à ordem de Deus. Das pessoas ali do acampamento tomaram coisas, né, que Deus falou, ó, mate tudo dessa cidade e não traga nada, não toque, porque é tudo maldito e tal. E um pegou lá o Acã, né, pegou uma capa, pegou algumas coisas e levou para a tenda dele e escondeu. E aí eles perderam a guerra porque ele teve essa atitude de desobediência, isso e outras coisas, que ele desobedeceu a Deus ali. E aí Josué fala, mas o senhor não falou que estava conosco, que nós íamos tomar a terra, como é que a gente perde agora dessa cidadezinha tão pequena, né? Ganhamos de Jericó, que era pior. Como que a gente vai perder agora de Ai? Aí Deus falou por que tinha acontecido, eles descobrem o que aconteceram, eles refazem a aliança com Deus e aí eles vão de novo contra Ai e aí eles ganham de Ai. Né? Então, além de Jericó, ganharam de Ai e todas as outras terras. Nesse livro também, mais para o final, mostra a divisão das heranças entre eles, né? Ah, mas antes disso eu quero ler com vocês Josué 21, 43, porque afinal de contas nós estamos desde Gênesis falando dessa tal terra prometida, né? Quando que eles vão chegar nessa terra prometida? Pois é, chegaram. Então vamos ler Josué 21, 43. A palavra diz assim, ó. Vamos ler até o 45. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Ai, que linda essa palavra, né? Vê como Deus faz, né? Ele prometeu lá atrás em Gênesis, né? Há muito tempo atrás, né? Lá para Abraão, tá em Gênesis no capítulo 12. E aí, agora que veio se cumprir aqui em Josué, no capítulo 21. E eles tomaram essa terra que Deus tinha mostrado para Abraão.
tudo isso aconteceu no meio do caminho, você vê tanta coisa aconteceu, Deus teve que preparar todo esse povo, então mais uma lição, enquanto a gente não estiver preparado, a gente não entra na terra. Depois que entra na terra, pensa que é fácil? Não. Como Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eles tiveram aflições, eles tiveram que entrar em guerra ali com o povo que habitava aquele lugar, para tomar posse, eles tiveram que ter fé para achar que aqueles muros de Jericó iam cair, né? E depois que eles cumpriram tudo, tem a divisão da terra. E só mais um detalhe para a gente terminar. Se lembra que duas pessoas, eu falei, que saíram lá do Egito, só duas pessoas entraram na Terra Prometida? Uma foi Josué, que foi esse que foi o líder, e outra foi Caleb, que eu me inspirei para dar um nome no meu filho, né? Que ele também acreditou, ele era daqueles dois espias que acreditaram, Josué e Caleb. E quando chega aqui na divisão das terras, né, das possessões, ele fala para Josué: Josué, estou com você desde aquela época. Lembra que Deus prometeu que nós iríamos entrar e tal? Eu quero a região ali do Monte Hebron. E Josué falou: você tem o direito de escolher. E aí foi lá e deu Hebron para ele, para Josué. Ele estava com já uns 85 anos. Porque imagina tudo isso que aconteceu, né? Todo esse período ele estava ali fortinho, né? E ainda lutou com alguns que estavam ali na terra, venceu e tomou posse daquela terra. Ou seja, aquilo que Deus tem para você, só você mesmo pode perder. Se você desistir, se você deixar Deus de lado, se você não obedecer o que Deus tem para fazer. Mas se você fizer o que Deus está te orientando, você vai ver como você chega na Terra Prometida. E depois, para terminar o livro, fala sobre as últimas orientações de Josué, porque Josué já estava bem velhinho aqui, as últimas orientações de Josué ali para o povo, falando da aliança com Deus, para eles refazerem aliança com Deus, né? E depois, no finalzinho, ele morre. Uma coisa que eu esqueci de falar também, que fala nesse livro, é que antes deles começarem as lutas ali com as Jericó e as outras cidades, eles fazem novamente a circuncisão, que é aquela aliança que eles faziam retirando o prepúcio, né, todo macho, retirando o prepúcio do órgão masculino, era um sinal de aliança ali com Deus, e eles fazem essa circuncisão, se preparam todos, porque lá no deserto não tinha feito nada de circuncisão, porque também nem dava, porque já pensou, eles passam mal, estão no meio do deserto, Deus falou, deixa quieto, deixa essa geração morrer, e a geração nova que veio é que pôde ser ali circuncidada e continuar com a aliança com Deus. Enfim, aí, como eu falei aqui, no final, Josué dá as últimas orientações e morre. E aí eles viveram, como diz aqui a palavra, né, muitos anos ali em paz naquela terra que Deus deu para eles. Agora, o que acontece depois disso? Vem no livro de Juízes, que vai ser a semana que vem. Então, eu te convido a assistir o programa da semana que vem, que nós vamos contar o que aconteceu daqui para frente no livro de Juízes. Se você gosta do canal, dê a sua curtida. Se você quiser, se inscreva, porque toda semana vai ter uma palavra aqui para você. Por enquanto, nós estamos nessa série de explicação, de resumo dos livros da Bíblia, para que você conheça um pouco mais o conteúdo e se estimule a ler cada um dos livros, porque eles têm riquezas imensas de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, rica em Deus e que até o próximo programa que nós vamos falar aqui, que você esteja já na ponta da língua com a Bíblia, tá? Para você saber. Se você quiser, dá uma lidinha antes em Juízes, tá? Para quando chegar aqui, você já saber o que nós estamos falando. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Até mais.